Hoje eu vou te contar o que me fez de fato funcionar mais sob pressão e o que me fez ontem tomar novamente a decisão de sair de um CLT completamente e desta vez abrir um segundo CNPJ. E isso eu vou trazer como dois pontos claros, muito óbvios aí que a gente pode ver da própria história para que a gente possa tomar melhores decisões assim. São eles um exemplo, busco ter no ambiente, e o segundo são as minhas experiências, que elas são os pilares de como eu vejo a vida e estou disposto a vivê-la. Então, nesse ponto aqui principal dessa conversa hoje é que tratar do que a gente fala nesse canal, que é trazer sempre para as pessoas que elas são o vetor principal da própria transformação. E o nosso objetivo como prestador de serviço, como parceiro, é trazer uma visão clara de como ela pode chegar lá, quais os passos que ela deve dar, qual a estratégia que ela deve seguir. O ponto principal é que, por que eu ainda tendo um negócio digital, sendo já uma pessoa PJ, escolhi estar no CLT? De fato, ali o ponto para mim que eu visualizava o benefício no CLT era que eu estaria em um ambiente com mais pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas mais experientes que eu e que eu aprenderia bem com elas enquanto trabalhasse. E, obviamente, ali em serviços de melhores empresas hoje, mas que eu tivesse um pouco esforço cognitivo, mais processual. No final das contas, eu tirava esse benefício do ambiente PJ, porque é um ambiente em que eu teria menor estabilidade financeira, menor segurança, nesse sentido, eu seria dependente de total do meu esforço e correria esse risco financeiro, mas eu não observava esse benefício de estar em um ambiente de pessoas que estão dispostas a fazer com que eu cresça, a compartilhar o que elas têm de bom, também considerar que eu poderia tomar as próprias decisões naquele ambiente. Porque o ambiente CLT hoje que eu saio é um ambiente grande, de uma marca muito conhecida no Brasil, mas é um ambiente em que funciona aos seus processos, às suas formas, tem mais pessoas que trabalham lá e, infelizmente, o pior problema aqui é que as pessoas continuam cometendo os mesmos erros, tendo a oportunidade de melhorar, de conversar e tornar as coisas melhores. Não os melhores para si, mas melhores para que as coisas funcionem e os clientes tenham resultado. Então aqui é um ponto principal, que é o exemplo, e eu não via, o quão benéfico é ter um exemplo, mesmo sendo um PJ ali naquele ambiente, porque eu não era uma pessoa tão adepta a tomar riscos. Eu estou morando em Santa Catarina, eu mudei para cá em 2024, mas eu tomei essa decisão em 2023 após sair de um emprego em que eu fiquei mais tempo na minha vida. Foram 14 meses registrado. E naquele ambiente, após sair daquele ambiente, eu fiquei 5 meses e 20 dias desempregado, fazendo projetos, estudando, enviando currículos para que eu arranjasse um novo CLT, com uma reserva de emergência apenas e me expondo no LinkedIn, por exemplo, para conseguir um bom emprego. Mas o que aconteceu ali é que durante aquela jornada eu via uma coisa que bons influentes não mostravam, enquanto era melhor a gente estar em um ambiente PJ. Eu gostava muito de acompanhar coisas de empreendedorismo, mas eu tinha uma decisão muito clara na minha cabeça. Eu nunca vou ser um empreendedor, porque é uma pessoa que toma mais risco, é uma pessoa que tem que cuidar de tudo e eu não estou disposto a isso. Eu não tenho como viver fora da estabilidade, da falsa estabilidade que a gente acredita que é no CLT. Às vezes você se prende a essa estabilidade que existe em boas empresas, que é claro que você vai ficar lá se não fizer nada de errado, que você vai ter o seu salário, mas para você ter aquilo, você está disposto a aceitar um risco que é estar num ambiente em que te faz mal, em que não está disposto a corrigir os erros e que não está disposto a pensar de forma conjunta para que as pessoas trabalhem melhor, para que as pessoas rompam os seus desafios, que as pessoas trabalhem em um ambiente em que todos trabalham junto e não sobrecarreguem uma a outra. Então, a minha experiência ali foi sendo construída e eu ouvi uma vez o Flávio Augusto dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que toma risco, ele dizendo. Então, ele tomou muito risco, foi para cima e conquistou tudo que ele conquistou. E naquele momento eu pensava assim, cara, eu quero ser isso. Só que eu ainda não tomava aquela decisão, tá, eu vou ter meu próprio negócio, estou disposto a isso. Jamais eu estaria disposto a isso. Mas ao longo da minha experiência, não só isso, né? Eu queria ser uma pessoa que tomasse mais risco, mas em primeiro lugar eu precisei tomar uma decisão que eu tomei, não pensando nisso, mas foi uma primeira decisão muito importante. Eu saí do ambiente em que me limitava. Primeiro eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Depois, então, em 2023, eu saí ali do meu estado, me mudei para Santa Catarina,
para que, por meio de um convite, trabalhar com uma pessoa no seu escritório, como associado, mas eu me isolei, comecei a me isolar, vivendo uma solitude, que é um ambiente muito importante da gente ter. Não um ambiente, mas um momento nosso, que é estar mais sozinho, porque tem muitas decisões difíceis que precisamos tomar, e se nós dermos ouvidos a outras pessoas, nós vamos continuar vivendo a vida, sair no final de semana e deixando de lado essas decisões mais complexas, mais desafiadoras. E isso é importante. Quando a gente fala disso, a solitude é com base no que a gente constrói a nossa agenda, por exemplo. A nossa agenda deve andar com o nosso objetivo. E isso eu coloquei muito claro para mim ainda quando eu morava na minha cidade, eu falei para os meus pais o seguinte: eu tenho meus objetivos e ninguém vai ficar na frente deles. Isso é importante porque as pessoas por vezes querem que você fique mais seguro, por vezes querem que você faça coisas padrões, por vezes vão vir com muitas opiniões. Mas quando você é uma pessoa adulta, você precisa tomar as próprias escolhas e também precisa, principalmente, experimentar a vida. Você precisa arriscar. E aí a gente entra no segundo ponto. Além de termos um objetivo claro, é importante que a gente se torne adepto a risco, principalmente ao fracasso. Por quê? Logo quando eu saí da minha cidade, antes ali, no mês que eu decidi que eu ia mudar para Santa Catarina, eu tive uma moto furtada. Então, quando eu tive minha moto furtada, eu estava a minutos de ter que sair para o trabalho e eu tinha que tomar uma decisão. A única coisa que eu pensei foi: eu preciso tomar um ônibus e preciso ir trabalhar, porque às 9 horas eu tenho que estar na empresa, porque eu estou comprometido com aquela empresa. Então, eu fiz o que eu poderia fazer naquele momento, fiz um boletim de ocorrência online e fui trabalhar. Então, eu vi o que estava ao meu alcance. Eu estava disposto a ir atrás, procurar moto, fazer o que as pessoas falavam? Não. Eu só tinha dois objetivos na cabeça: seguir e ir trabalhando da forma que eu pudesse, e outro, focar nessa mudança de vida, que seria mudar para outro estado. Então foi ali que eu comecei a aprender a lidar mais com o fracasso. Não foi somente ali, muitos outros fracassos, eu tive muitos erros que eu cometi antes, e eu sempre focava antes no erro, dava muita importância para uma coisa que já tinha errado, já tinha acontecido, e ficava na minha cabeça: eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Já não, quando eu estava nesse momento, eu falei assim: eu não posso ficar prestando atenção nessas pequenas coisas que eu perdi, eu devo prestar atenção nas grandes coisas que eu vou construir, que eu estou vivendo a partir de agora, das oportunidades que estão passando na minha frente. Então foi ali que eu comecei a lidar melhor com o fracasso nesse sentido. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai errar, é óbvio, mas é importante a gente se concentrar, focar, estar perto de pessoas positivas, principalmente ter uma mente positiva, uma conversa interna positiva, para que a gente mude, para que a gente tome melhores decisões, para que nós possamos pedir opiniões que sejam complementares à nossa visão, para que a gente não siga cometendo os mesmos erros. E é necessário muita coragem, mas a coragem vem quando nós temos maior clareza. E aqui nós entramos nesse contexto, que é, de fato, que somente a nossa experiência vai trazer, porque somente a nossa experiência pode dizer o que é desafiador para nós. Somente o que nós enfrentamos e demoramos mais para passar ou não superamos ainda mostra onde nós devemos enfrentar. E isso eu aprendi muito trabalhando 7 anos na parte de venda. Então ali eu aprendi muita coisa sobre isso, e no ano passado foi um ano mais intenso da minha vida, quando eu entrei no marketing digital, voltei para o marketing digital e passei não somente por essa parte de venda, de marketing, de estratégia, e pude começar a construir o que eu tenho hoje e compartilho aqui por meio desse canal. E tenho com base nisso desde o começo que a gente tem hoje, infelizmente, uma conversa muito automática, seguindo padrões, e principalmente os padrões de pessoas que não têm coragem de dizer não têm coragem de perguntar o que aconteceu com a pessoa, como ela se sente, o que ela acredita que pode ser melhor, ter uma conversa transparente da pessoa que é possível ter aquele resultado naquele tempo, não é, uma conversa muito mais sincera que falta da gente ter. E isso, por vezes, é o que me fazia me limitar ao CLT, ao invés de ver a oportunidade de trabalhar numa empresa em que eu fosse PJ e ali eu pudesse tomar as próprias decisões. E foi o que aconteceu nessa oferta, de fato. Essa oportunidade que eu via de crescer no ambiente de pessoas melhores que eu dentro do CLT, ela foi me mostrada dentro do ambiente em que eu devo ser PJ, com pessoas que cresceram,
que são mais experientes, que estão dispostas a ensinar o que elas aprenderam, que querem nos ver crescer no mesmo ambiente que elas, e que isso eu vou ter se eu tiver disposição a risco, a enfrentar algo novo, a largar tudo que eu tenho de ilusória estabilidade e me pôr em um ambiente em que eu não tenha nível de retorno. Tudo com base no meu esforço, a minha forma, e eu vou apenas pegar toda a minha experiência em que eu tenho confiança, eu tenho autoridade, e vou juntar dela tudo que tem de complemento naquele ambiente, com pessoas melhores que eu que estão fazendo aquela dia a dia dentro de uma estrutura já que funciona há muito tempo. Então, isso são os dois pontos que de fato nos trazem confiança, é inevitável. Mas uma coisa que, independente do momento que você esteja, seja como uma empresa, seja como um prestador de serviço, seja como um colaborador, muitas vezes o que vai faltar é você ter essa autoridade, principalmente esse posicionamento real, de chegar e falar a verdade, de defender a verdade, de seguir as regras, de garantir o que você foi feito não seja inibido, não sofra um efeito colateral de outras pessoas que não têm coragem, é a verdade. É você falar, tá certo ou tá errado o que eu faço? Isso é até uma posição meio que de confirmações psicológicas que eu aprendi a fazer, que é, quando as pessoas fazem as coisas erradas e nós estamos fazendo a certa, é óbvio, as pessoas sabem a verdade e elas sabem como é vergonhoso se basear numa mentira. Então, é uma pergunta sincera que eu faço para as pessoas que decidiam tomar decisões erradas, enquanto eu trabalhava em grandes empresas, eu falava, está certo ou errado o que devemos fazer aqui? E principalmente, dispostos a dizer não e focando no nosso objetivo principal. Eu não vou falar não porque a pessoa vai ficar triste, eu não vou falar não senão a pessoa vai ficar aborrecida comigo, eu não vou falar não porque eu vou ser demitido. Aí olhamos para o nosso objetivo principal, olhamos para a nossa agenda e vemos, se eu perder a amizade daquela pessoa, se eu perder aquele emprego, vou perder um vetor que é essencial para o meu objetivo? Vou ou não vou? Quando nós temos a coragem de fazer isso, é algo que assusta as pessoas, porque elas não têm coragem, elas têm na cabeça delas somente que elas não estão dispostas a perder o que elas têm, que estão habituadas há muito tempo. E esse canal é um lugar onde a gente precisa trazer uma visão melhor para as pessoas. É possível para todo mundo tomar as decisões para o próprio crescimento, a própria transformação. E o nosso objetivo, no final das contas, é somente mostrar para essa pessoa que ela é capaz disso. Você pode fazer isso com o seu negócio, com seus clientes, e necessário que você tenha bons exemplos, tenha formas que você sabe uma trajetória clara de crescimento, seja por meio de estudo, sozinho, na sua solitude, ou por meio de um aprendizado, um estudo junto de outras pessoas em um ambiente. E também, principalmente, os seus principais desafios, eles são já fruto da sua experiência, porque é uma coisa nova que você vai aprender, que vai ficar na sua experiência, ou uma coisa que você já viveu. E elas são também as suas maiores forças. Então, siga forte com seus objetivos, tenha uma ambição muito grande, reveja a sua experiência, reveja o ambiente que você está, enfrente o que embola o seu estômago, saia do ambiente que te limita, busque pessoas melhores, fale que você está mudando. Então, pode tomar uma decisão como eu tomei, que é de sair do CLT 100% mais uma vez ou a primeira vez e enfrentar o que você sente que faz mais sentido para você, que é arriscar, que é fazer algo que vai te fazer se sentir vivo, que vai fazer te sentir como gerador de benefícios não somente para si mesmo, mas para outras pessoas também, sendo até por vezes um exemplo. Então, espero você no próximo vídeo.